Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Professor Barones. Estamos aqui hoje para falarmos de um assunto que vocês sempre nos perguntam, mas é um assunto ainda incipiente no Brasil, embora muito reverberado fora. Mas olha só, eu acredito, pela nossa experiência aqui, pelo que a gente acompanha, vai ser um assunto muito falado aí ao longo dos próximos anos. E talvez, quem sabe, vamos lustrar nossa bola de cristal aqui, quem sabe pode se tornar um dos principais setores de fundos imobiliários no futuro? O que você acha? Se você concorda comigo, deixa o seu comentário aí já, porque vocês hoje vão ter uma aula. Aliás, vocês não, eu também. Nós vamos ter uma aula hoje com duas figuras. Uma vocês conhecem um pouquinho mais, que é o Fábio lá da Alianza, que tem uma experiência com data centers. Sim, hoje nós vamos falar sobre data centers, um assunto muito demandado por todos vocês, mas vocês sabem que a gente está aprendendo também com isso, está todo mundo aqui aprendendo, mas nós temos hoje aqui, nesse ambiente aqui bem bacana, que a turma toda nos preparou aqui para a gente poder falar sobre data centers, nós vamos receber a ilustre presença, sabe de quem? Do Jaime Cosselli. Ele, eu diria, assim, eu vou economizar um pouquinho aqui, um dos maiores especialistas, talvez uma das pessoas que mais entendem do mercado de data centers no Brasil. Tem muito contato com investidores nacionais e internacionais, então ele vai nos dar uma temperatura sobre o que é data center também e como a gente deve se preparar aí para essa nova onda de crescimento desse setor dentro dos fundos imobiliários. Quem sabe, já pensou um dia os data centers se tornando os principais setores do Brasil e assim como nos Estados Unidos serem aí os fundos mais defensivos? Quem sabe a gente vai aprender. Bom, mas antes disso, quero dar as boas-vindas, Fábio. Como sempre aqui a gente convida, você atende e a gente está sempre junto. Obrigado. Imagina, obrigado você. É um prazer falar desse assunto aí que tanto nos interessa e que está tão em ebulição aí, está num momento super importante e vai sem dúvida ser assunto dos próximos vários anos aí cada vez mais forte na minha visão. Então é importante a gente fazer esse tipo de papo e mostrando para o pessoal o setor e dando caminho para o pessoal aprender, estudar, aprofundar, porque realmente vai ser o setor aí dos próximos anos. Quem sabe, eu acho que eu também, sabe? Deve ser por esse caminho. Eu chamo de Jaime Cosselli. Jaime, pode chamar de Jaime. Jaime. Longe. Então, ô Jaime, eu arrisco dizer que talvez hoje seja uma primeira aparição aqui no canal, mas eu arrisco dizer que você vai aparecer mais vezes aqui, eu acho, porque eu acho que esse setor deve crescer muito, né? Assim, para alguns é muita novidade, mas tem muito chão pela frente aí, né? Sim, é verdade. E obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço aí o convite de vocês. A gente já tem feito algumas coisas com a Alianza, né, em termos de consultoria, né? Agradeço bastante, como você falou, né? Todos os dias que a gente vê uma notícia nova. Então são grupos, investidores, empresas brasileiras buscando cada vez mais investimentos em data center, né? Então a gente acaba falando, né, o tempo está ficando muito curto, né? Porque são várias frentes aí de investimento e esse trabalho que a gente faz consultivo para os grandes investidores ou empresas que já estão operando data center é bastante intenso. E tem trabalhado cada vez mais. Você trabalha uma consultoria mesmo, um advisor aí para uma estruturar essas operações. Exatamente. Mais voltado para a área de infraestrutura, né? De como preparar o ambiente, como preparar a área para ser feito um grande data center. Parte técnica mesmo, energia, né? O assunto da energia. A gente chama de infraestrutura, né? A infraestrutura ela envolve várias coisas, né? E também na parte de formação dos profissionais que trabalham na área do data center também. Tanto a formação acadêmica para o profissional que trabalha, mas também a profissional, o data center que também busca uma certificação que a gente vai falar aí ao longo do nosso pátio. Mas vamos começar do começo, né? Vamos começar do começo. Assim, para quem não está muito familiarizado, Fábio, eu queria assim que, em síntese, você nos dissesse o que é um data center, né? O que caracteriza um data center, né? É um galpão, é um ativo corporativo que tem equipamento. O que é um data center, assim, em curtas palavras? Em curtas palavras, eu não sei se dá, mas acho que esse é o tema super importante. Acho que se a gente não começar por cima do funil, né, para entender o que raios isso é, por que eles existem, né? Acho que sobre isso é o porquê, né? Porque existe esse negócio, daí deriva o que eles são fisicamente, características técnicas e tudo, o que eles precisam, questão de energia, conectividade, assuntos que a gente vai falar bastante. Mas acho que o ponto principal um pouco é por que eles existem, né? O que isso é, né? A gente tem cada vez mais um mundo digital, né? Então a economia e tudo que, né, nós fazemos no nosso dia a dia cada vez mais passa um pouco do mundo físico para o mundo digital, virtual, remoto, as coisas online, digitais estão ficando cada vez mais importantes que as físicas até, às vezes até um certo exagero, né, que precisamos tomar um pouco de cuidado, mas o fato é isso,
a adoção da tecnologia nas últimas décadas tem sido muito forte e acelerado cada vez mais. A gente está indo para um mundo cada vez mais tudo digital, tudo online, tudo comércio eletrônico, todo mundo não sai das redes sociais e WhatsApps e tudo que é banco, tudo que é app, todo mundo fazendo tudo só em celulares e tal. É uma coisa que foi em fases, né? Na verdade, essa adoção dessa economia digital veio em fases, conforme novas tecnologias iam chegando, e celular, smartphone foi sendo criado, conexão de internet, que no começo era super difícil, lenta, foi expandindo e tal. Gradualmente, né? Primeiro com uma infraestrutura de conectividade, que para a internet ser criada, depois os aparelhos em si, smartphones e afins, e a evolução de vários tipos de tecnologia, a gente está, né, num passo acelerado de ter uma economia digital, uma vida digital cada vez maior, cada vez mais importante, que só expande a passos muito largos. Aí o ponto é, beleza, o que tem uma coisa a ver com a outra? O ponto é, para tudo que eu estou falando aqui existir, né? Conectividades, redes sociais, carros autônomos, Inteligência artificial, outras coisas, medicina remota à distância está acontecendo, todo o trabalho online que a gente faz, no Zoom, tudo que acelerou no momento da pandemia, o comércio eletrônico, comprar as coisas, né, nos players de comércio eletrônico, os bancos, as corretoras online, fintechs, enfim, tudo isso precisa de uma infraestrutura física, na verdade. Então, o mundo digital é cada vez mais digital, mas existe por trás dele uma estrutura física, que é uma grande rede desses data centers que a gente diz, conectados entre si e com provedores de comunicação, de telecom, para que a gente pegue o nosso celular aqui e vá entrar no app do banco, esse app do banco está rodando num data center, né, que é uma estrutura, depois a gente já fala sobre ela, fisicamente, eu vou tentar deixar o Jair explicar o que ele é fisicamente, mas do ponto de vista conceitual, eles são uma malha de infraestrutura, a infraestrutura digital, dessa economia digital. Então, vai rodar qualquer aplicativo, qualquer conexão de celular, qualquer comércio eletrônico que você está fazendo compra, qualquer TikTok que você está assistindo, aquilo foi feito por alguém no celular, subiu, né, para a sua conta do TikTok, aí mais milhares de pessoas no mundo vão baixar nos seus TikToks, nos seus celulares, assistir aquilo, que está guardado, armazenado em um data center, ou em vários no caso, muitas vezes tem redundâncias, né, cada data center raramente, né, ele é sozinho, eles são redundantes, são copiados, porque se um ficar fora do ar, o sistema não pode cair, então tem a redundância de outros. Enfim, aí já são detalhes. Mas basicamente data centers são talvez a peça mais importante, não é a única, mas a peça mais importante da infraestrutura dessa economia digital que cada vez mais ocupa aí a nossa vida. E fazendo... Eu queria só complementar uma coisa, dar um exemplo assim, que é bastante interessante, né? Da transformação digital, é a questão de aplicativo de mobilidade. Antigamente o pessoal fazia assim para pegar um táxi. Ninguém nem sabe mais o que é isso hoje em dia. Você fala assim, acho que vai atravessar a rua, né? Pedir socorro. Ninguém hoje no mundo não anda sem aplicativos, né? Sim. Jaime, eu queria fazer uma pergunta assim bem... Eu vou usar a tecnologia aqui, né? O Fábio já deu uma explicação da importância e dos objetivos do data center, mas eu queria usar agora uma visão um pouco diferente, né? Os investidores de fundos imobiliários, eles gostam de materializar um pouco as coisas. Então, a pergunta que eu quero te fazer é no seguinte contexto. Se eu entrar dentro de um shopping center, eu consigo aqui numa visão 360 graus, né? Existem aqueles aplicativos de 360 graus que andam dentro dos lugares, dos carros, enfim, tudo. Então eu consigo visualizar um shopping center. Se eu entrar dentro de um galpão logístico, eu consigo entender o que está lá dentro, eu consigo imaginar os pallets, eu consigo ver. Se eu entrar dentro de um prédio corporativo, a mesma coisa, um hospital. Agora vamos imaginar que vamos fazer uma viagem virtual. O que tem fisicamente dentro de um data center? Se eu estiver aqui agora andando por um data center... Dentro e fora, né? Porque tem uma infraestrutura. Exato. Se eu estivesse passeando dentro de um data center, vamos tentar transgredir aqui virtualmente. Como é que seria fisicamente um data center? Bom, primeiro que é diferente dos filmes, né? Não é exatamente aquele monte de rack cheio de luzinha piscando mais, né? Tudo sombrio, escurinho e tal, é bem assim. Hoje, basicamente, um data center é uma grande indústria, vamos chamar assim, a gente pode imaginar um galpão de logística, fechado com uma infraestrutura que ela vai servir para... O data center existem três pontos principais. O primeiro é que como você vai fazer para operacionalizar e dar a forma correta dos equipamentos, que a gente chama, são os racks com os seus servidores, né, para processar toda essa informação que nós falamos, né, armazenar todas as informações. Você imagina, por exemplo, sites de plataformas sociais, o número de informação que existe, banco, etc.
Então, e a mais complicada delas é como processar e como enviar essas informações. Como que você transfere e como que você acessa essas informações. Quando eu falo você, né, são as operações nós, bancos, etc. Como que a gente acessa isso? Então tem a ver com localização, espaço, a infraestrutura que é criada, que, respondendo à sua pergunta, ela é mais parecida como um galpão mesmo fechado, com uma porta onde você entra e tem um monte de ativos instalados, e numa outra parte que a gente chama de gray area. A gray area é onde está localizado os equipamentos de infraestrutura que dão possibilidade daqueles equipamentos funcionarem de forma correta. O que são isso? São equipamentos de energia para ter uma tensão estabilizada e cada vez mais densidades, né, de potência. Ar-condicionado para refrigeração dos servidores, que cada vez também a gente está tendo aí uma crescente demanda por espaço limitado. E comunicação. Comunicação no que diz respeito à latência, aonde que o data center está localizado, se ele tem perto de cabos submarinos. Cabos, usualmente. O Fábio vai falar um pouquinho sobre borda aí, né? Sobre data centers que... Existe um data center que ele serve para processar os dados massivamente, né? Ou seja, grandes cabos, todos os processamentos como um central. E existem os data centers menores, que são de bordas, que eles buscam as informações, é mais ou menos igual a gente. É o last mile da logística. Igual a logística, é mais ou menos igual paralelo ao cérebro da agência, né? Coisas que você não utiliza muito, né? Coisas que você não lembra muito, você vai lá buscar longe, você demora um tempinho para lembrar. Agora, coisas que você todo utiliza dia, no dia a dia, precisa ser rápido. que chama o data center de borda, né? Ela tem que ser rápido você atender. Então, basicamente, é uma grande indústria de servidores, né? Um data center. Uma grande indústria e com esse componente de analogia para a logística que é interessante. Mas tem, por exemplo, uma área também administrativa? Sim. Existem as áreas, elas que são afins, né? Sala de controle. Toda parcela de controle, operação, todo data center tem que ter um ambiente. Alguns compartimentos ali. Sim. Também. Ele tem o que o pessoal chama de data halls, é onde estão os computadores, os servidores processando. O pessoal chama isso de data hall, talvez o coração ali do que está sendo feito. É a operação. E aí tem todas as estruturas acessórias em volta, o que o Jaime comentou de energia, de ar-condicionado, todos os equipamentos que tratam disso, e de conectividade, entrada de fibras, e os controles. E mais, Mas área de segurança trabalhando lá. muita gente não. Dentro do data hall, não. Dentro do data hall, ninguém. Dentro do data hall, são Mas você tem as salas de controle, manutenção e tal. a parte de monitoramento, que é importantíssimo, né? Então, o data center precisa ser monitorado lá dentro. E é feito lá. Controle locais. Exatamente. Os principais profissionais de um data center, mais técnicos e tal, vão estar na sala de controle monitorando tudo, o funcionamento dos servidores, a entrada de energia, a estabilidade da energia, para do ar-condicionado, como é que está a temperatura em cada lugarzinho, se a temperatura não pode escapar. Então, aí tem todo um controle. Aí essa dos base... dados mais físicos também. Não físico, exato. Físico, mas E tudo redundante, energia redundante, tudo redundante. E um ponto que você falou do monitoramento, cada vez está ficando mais importante o monitoramento 7x24, porque ambientes, por exemplo, onde a gente tem storages e processamentos de NVIDIA, por exemplo, eles têm um processamento muito rápido, eles são em picos, né? E nesses picos, eles podem desequilibrar até a questão de energia e a concentração do ar-condicionado, porque eles têm que trabalhar em alguns parâmetros, né? De temperatura e umidade relativa e etc. Perfeito. Então isso tem que ser visto 24 horas por dia. Perfeito. E Fábio, agora indo um pouquinho, depois a gente vai entrar mais nesses detalhes técnicos, mas indo um pouquinho agora para o mundo Aliança ALZEG11 especificamente. Você deu um passo lá atrás, estruturou um fundo nesse contexto, trouxe um primeiro ativo, trouxe agora um segundo ativo, né? Uhum. Então, assim, já ficou claro qual é a importância, como é que você vê tudo isso, mas eu queria que você comentasse um pouco desse desafio, porque o fundo imobiliário ele tem esse viés, né, da renda imobiliária que é precificada por metro quadrado, agora é outro parâmetro, pela adaptabilidade do imóvel, que agora se torna diferente. Se você pega, vamos lá, dar um exemplo, né, para o nosso público aqui. Se eu pego um ativo de renda urbana, eu posso dar um destino bem variado para ele, né? Então eu queria que você tentasse colocar um pouco de cor com relação a esses desafios imobiliários dentro do contexto do LZR11. Uhum. Eu acho que você colocou super bem, e isso é uma coisa que, inclusive, é o nosso dia a dia, até no LZR, o renda urbana é uma parte importante para a gente, inclusive por essa versatilidade, capacidade de mudança de uso, para uso de outro valor, inclusive maior valor agregado às vezes. Então, a parte do renda urbana é super importante. Agora, existem outras características imobiliárias que a gente também busca muito, e acho que
é ótima matéria-prima para fundos de renda, porque é o nosso foco, né? Num produto como a LZR, né? Que sempre foi pensado exatamente para não dar susto, para ser uma renda estável, crescente, idealmente, quando der susto positivo, né? De ganho de capital, alguma venda e tal, mas sem sustos negativos de perder inquilino e tal. Eu acho que o ponto principal de data center é que eles conversam extremamente bem com algumas características dessa matéria-prima imobiliária que a gente está buscando, que é o seguinte, eles são extremamente perenes e previsíveis, que quando o cara se estabelece num lugar, ele não sai daquele lugar por nada do mundo. Isso é história. Você pegar os Estados Unidos é comum isso. Não, os Estados Unidos existe um lugar chamado Ashburn, na Virgínia, perto da cidade de Washington, né, que se tornou o grande polo. Em algum momento se dizia que um terço da internet do mundo passava por ali. O Vale do Silício lá. É o Vale dos data centers. Enquanto o pessoal na Califórnia desenvolve as aplicações, a infraestrutura em si, principal, não única, está lá. Hoje está expandindo em outras regiões, está expandindo muito no Texas, está expandindo muito em vários outros lugares. Mas por muito tempo essa região... Só que essa é uma região que começou a ser desenvolvida nos anos 80. Porque era uma região de antigos galpões, industrial antiga. Começou a reduzir o uso industrial. Aí começou a sobrar energia, mas a localização era muito boa, próximo de Washington, do Pentágono, de áreas de inteligência do governo americano e tal. O pessoal começou a converter galpão ali em data center. Fez investimentos de centenas de bilhões de dólares, sei lá, $1 trilhão de investimento feito ali. Passava, hoje já não acho que é tudo isso, mas já em algum momento se estimou 1/3 da internet do mundo passava por ali, todo dia, o tempo inteiro. Fez um cluster gigantesco de data centers ali. Mas o ponto é, o primeiro que o cara fez e converteu um galpão em 1980 em alguma coisinha e começou a fazer, tá até hoje operando como um data center, que foi expandindo, modernizado e tal. Mas tá lá até hoje. Porque data centers, quando eles encontram um lugar em que eles funcionam bem, porque tem energia, conectividade, mão de obra em alguns casos, enfim, e criam esses clusters onde eles são os lugares ideais para eles, que tem esse conjunto perfeito de características técnicas, que eles precisam de energia, de conectividade e outras questões, eles não saem de lá nunca mais. E vai expandindo, porque eles podem expandir no mesmo lugar, então eles vão fazendo fases e fases de expansões e atualizações, mas não saem do lugar por nada do mundo. Esse termo é difícil de traduzir, né? No real estate, o pessoal tem um termo fora do Brasil que é o stickiness, né? Sei bem como falar isso em português, mas o quão firme é que o cara não sai dali por nada. Cola, né? Então, o stickiness é uma das características que você busca, tudo que você está tratando de portfólios para renda, né, de buscar ativos para renda, quão sticky é aquele contrato ou aquele inquilino, aquele uso daquele imóvel ficar ali. Ou ele pode sair daqui para outro quarteirão se alguém oferecer para ele um aluguel menorzinho e tal. Data center na minha compreensão, o ativo mais stickless que existe. Né? Não existe nada mais... Porque se você chegar pro cara e falar, não, você não quer vir aqui no bairro do lado, eu vou te oferecer um data center 20% mais barato, o cara não vai sair, não existe, essa conversa nem se existe no dia a dia esse tipo de papo. Então assim, o cara não sai do ativo por nada, isso é uma coisa. Outra questão que eu acho super importante é o tipo de atividade que está sendo feita ali, o tipo do inquilino, o setor da economia que está sendo atendido, vamos dizer assim. Nos últimos tempos, aquilo que eu estava falando, a economia digital está dominando e atropelando todo mundo. Então você quer atender um varejista antigo dos anos 80, que até hoje está operando lojas físicas do mesmo jeito que ele operava, ou você quer atender a Amazon e o Mercado Livre e afins? Né? Você quer atender o Facebook e pares no mundo do cloud computing, do AI e do afins, ou você quer estar preso no cara vamos dizer assim, industrial lá de trás, de bens físicos e tal. Então, assim, ele nos dá um acesso a um tipo de empresa que está, na verdade, atropelando e concentrando todos os lucros e geração de caixa e expansão e crescimento do mundo ultimamente. Você consegue acessar por esse tipo de ativo que você não consegue de outras formas. Eu acho que isso é super valioso para um player como a gente que quer ser um fundo híbrido e variado. Então, eu quero conseguir acessar certas empresas que com outros ativos eu não acesso. Então, o conjunto do perfil de super de longo prazo, o stickiness que eu mencionei, e conseguir acessar esses caras, eu acho que são matérias-primas para um fundo de renda de longo prazo extremamente valiosas que com outros ativos eu não consigo. Legal, então o cotista do LZR pode esperar cada vez mais, vamos dizer assim, fatias de data centers dentro do portfólio. Agora, fazendo um contraponto, e vai ser muito bom ouvir o lado do Jaime mais técnico, a gente falou de oportunidades. Me corrija se eu estiver errado, eu estou aprendendo junto aqui, né? Estou aprendendo junto aqui desse papo nosso. Se desenhou, com base em tudo que o Fábio falou, se desenhou, na minha leitura, uma questão mais de capital intensivo. Isso é uma grande oportunidade, como o Fábio falou, ficar perto das grandes companhias de tecnologia no mundo, você já está, por natureza, se expondo a locatários de primeiríssima linha, com rendas de créditos baixíssimos, tudo. Mas, por outro lado, o modelo de negócios não vai exigir também um capital intensivo por parte
do fundo ou da gestão, porque o nível me corrija se estiver errado um termo, seria obsolescência, é também muito rápido, imagino essa expressão correta, ou seja, né, vai defasando muito rápido, e você manter tudo isso muito atualizado também não é muito oneroso, ou não, Baroni, tudo isso vem pelo lado do locatário, a gente só fornece a parte física, como é que um fundo imobiliário como a Alianza, por exemplo, né, colocando aqui na postura sua como um advisor, um consultor mesmo, no contexto do fundo do Alianza, que o senhor conhece muito bem, como é que seria essa dinâmica? O que o cotista também tem que observar sobre esse aspecto? Bom, primeiramente eu acho que é importante, né, a gente comentar que os tipos de data centers que existem, né, em termos de investimento, né, no ponto de vista de grandes data centers, que é o que está acontecendo mais no mercado mundial e no mercado brasileiro, são duas frentes diferentes. O hyperscale, que seriam Amazon, Google, Microsoft, tal, que vem direto para construir um data center, né, eles já conhecem o projeto, sabem o que eles precisam, com uma determinada especificação para processar os dados daqueles servidores que eles já possuem. E existem também estes mesmos hyperscales que querem abrigar e colocar os equipamentos deles dentro de empresas subcontratadas, tá? Que seriam o que a gente chama de colocations, né? Colocations, empresas do tipo Scala, Equinix, Odata, a Ascent, que estão no mercado construindo data centers, infraestrutura, né? Criando a infraestrutura, para receber o dia a dia dessa infraestrutura. Exato. O que significa fazer um data center para uma empresa que está vindo para o Brasil? A grande maioria das construções, dos data centers, eles são construídos em função de algum contrato que já está assinado. Então, por exemplo, um exemplo normal. A empresa vem aqui e ele me diz que eu preciso de um espaço para 8 megawatts de energia, 10 megawatts de energia. O que significa isso? São 4 áreas, que são os data houses, onde estão os equipamentos, com 1000 racks em cada data hall. Então, você faz todo o planejamento, cria uma infraestrutura, escolhe o local para saber se aquele local também é possível, que não é que nem um condomínio residencial, onde você vai lá, compra um lote e constrói uma casa, né? Não, você tem que entender se aquele ambiente tem energia suficiente, quanto tempo a empresa de energia, se não tiver a energia suficiente, vai demandar para te deixar uma subestação montada lá, e a partir daí se faz um data center novo. Então a gente fala aí de um prazo aí hoje em dia aí de 24 meses, 36 meses para você criar um data center novo e essas empresas receberem essa instalação. Os grandes pontos principais a serem observados aí são localização, né? Obviamente, né, como o Fábio mencionou, né, incentivo fiscal é alguma coisa que atrai as empresas, mas ninguém vai mudar com um data center pronto para mudar para um lugar que tem incentivo fiscal. Mas para o investimento inicial, sim. Tanto é que as empresas hoje, eles estão indo em vários locais fora de São Paulo aí, construindo alguns data centers grandes, né, fora da grande capital, né, para justamente ter alguns incentivos, né. Mas em termos de escolha de local, pontos que são principais a ser analisados, é justamente essa questão da infraestrutura como um todo, para saber se o ambiente ele permite uma instalação de um data center de grande porte. Seria mais ou menos. Então, mas insisto aqui em voltar nessa questão. O fundo vai ter que ficar demandando investimentos recorrentes? Como é que funciona? É como se, vou trazer para o universo de fundos imobiliários. Você vai ter que ficar fazendo aditivos? Não é assim? Não, senhor. Não é assim. Não é assim porque vou chamar assim, o operador, né, que o Jair mencionou, que é a Equinix, a Scala com quem a gente já tem e esses outros, é o responsável por fazer isso. É igual, mal comparando com a logística, quando eu faço... E é uma negociação privada entre ele e a Amazon, e o cliente dele, é o ongoing do negócio. O fundo com a Scala tem o que o mercado chama de, que é o LZR em si, que é um triple net lease, né? Ou seja, eu recebo aluguel líquido e não põe a mão no bolso para nada, ele é responsável por tudo. Sim. Seja pagar seguro, pagar o IPTU do imóvel, pagar a segurança do imóvel, como fazer a manutenção e trocar equipamento, fazer o que for.
e só me paga o meu aluguel fixo, líquido, por 15 anos e ponto final, e não me enche o saco. O contrato é um contrato do mesmo tipo. Por exemplo, que a gente fez recente um Mercado Livre. Então, um galpão do Mercado Livre em Ribeirão Preto, que é um dos últimos ativos que a Alizé fez, né? É um build-to-suit, tal, contrato de 12 anos, triple net, tal, ele me paga o meu aluguel. Eu tenho que mexer sei lá, na estanteria, no equipamento do Mercado Livre, na manutenção, na segurança, na câmera, no que ele usa lá dentro de equipamento eletrônico, né? Que tem lá o equipamento de picking dele, robô dele lá dentro. Isso nada é meu, né? Mas, Nada. fazendo analogias, mas se ele quiser, por exemplo, expandir dentro do terreno, você pode colocar. Expandir. Sim, e os aumentos dos contratos prevê que se ele quiser expandir, a gente pode fazer, mas aí vai no mesmo cap, aumentar o aluguel. Aí potencialmente uma transação boa, porque vai ser uma expansão marginal com a renda marginal adicional. Mas nesse mundo dentro do ambiente data center, nós estamos falando de expansão de energia, não necessariamente física. Pode ser. Pode ser tanto usualmente é menos somente energia, por questão de densidade, né? Ou seja, o data center ele mudou de característica de operação, ou expansão mesmo, ou seja, de área mesmo. Eles podem verticalizar. Aí depende um pouco se a pessoa quer um novo data hall separado, porque às vezes ele vai servir um novo cliente, e aí os clientes não podem estar no mesmo data hall. Então, em outras palavras, se eu for fazer uma expansão de energia ou física, entra o capital do fundo. Sim. Se for, Mas aí remunerar. tudo certo, normal. Como a expansão de um Usualmente shopping. bom, usualmente seria uma boa notícia. Expansão de um shopping, tem lá 30 mil metros, vai aumentar Não, para isso. provavelmente uma negociação e tal, que Isso. usualmente pode ser uma boa notícia. Isso. Mas... Agora, no caso de defasagem tecnológica, não tem nada a ver com fundo. Não, então é capital modernização, ofensivo para o é. operador. Exato. Perfeito. E até mesmo, quando você fala em modernização tecnológica, as empresas que operam, elas buscam sempre a modernização tecnológica para consumir menos energia até. Né? Mas é uma busca, mais, é uma busca deles, né? interesse Deles troca. E a coisa mais de maior obsolescência, vamos chamar assim, é a da ponta ainda, que não é nem nossa, nem do nosso inquilino, operador, e sim do cliente final deles. A decisão de investimento. Não, o cliente final, que é a Amazon, a Microsoft, são os servidores, são os computadores. Isso é o que tem mais obsolescência. O terreno, o prédio, que é o que é nosso, mais gerador de energia e tal. Em termos de obsolescência, isso não é muito diferente de um galpão, de uma logística, né? Os servidores, os computadores, efetivamente, que estão lá dentro, que são da Amazon, da Microsoft, do Google, do cliente final, esses são os que mais rapidamente são trocados. Mas isso é dele, é o cliente final que está ali dentro, né? Isso não é capital intensivo do fundo. Nada. O Flávio nem sabe o que tem lá dentro, cá entre nós. De verdade, não sabe o que tem lá dentro, porque o data hall do cara é fechado, sigiloso, o que ele põe lá dentro de computador, que usualmente, inclusive, custa múltiplas vezes mais do que o próprio data center hoje em dia. Eu já ouvi falar de números hoje em dia de 4, 5 vezes mais os computadores que estão lá dentro custam do que a estrutura inteira custou. A estrutura já não é barata. E o que vai de recheio mesmo do cliente final, a gente já ouviu números assim, de 4, 5 vezes mais do que custou o data center em cifras. Ô, Fábio, né, você vai comprar, que você citou, né? Vai comprar um galpão logístico lá no Mercado Livre, você faz uma diligência, existe até um parâmetro, né? Se você conversa até com os próprios avaliadores, tudo, existe um parâmetro, né? E o setor de data centers, querendo ou não, ele é um pouco mais novo, mais recente. Como é que é a dinâmica da diligência? Eu acho que esse o Jair pode nos ajudar bastante, porque ele nos ajuda nisso no dia a dia. Ele uma das coisas que ele nos ajuda bastante é exatamente nisso, uma diligência extra, vamos dizer assim, que esse tipo de ativo demanda, comparado com outros que a gente faz. Porque a gente faz as diligências normais, legal, de meio ambiente, física civil, vamos dizer assim, né? De terreno, se o terreno tem problema, de matrícula, blá, blá, blá. Isso é o normal do que a gente faria em imóveis de qualquer tipo, né? Mas data center tem uma diligência extra, com a diligência técnica de data center, né? Que o próprio Jaime já nos ajudou, né? E ajuda muitos players por aí. Na parte técnica mesmo, de equipamento que está lá, de questão de energia. Então tem uma diligência extra, que eu vou deixar ele falar, mas tem que ter. E data center, acho que uma coisa que ajuda é que eles são relativamente parametrizados e similares, globalmente, inclusive, não é só no Brasil. E tem os tiers, que é uma coisa que já me faz certificação. Esse data center, o pessoal do mercado fala, é Tier 3. O que é Tier 3? É um conjunto de características mundialmente reconhecidas e seguidas. Quase o AAA. Mas é o AAA parametrizado globalmente. Porque aqui no Brasil a gente chama galpão de jurídica de AAA, que se um americano olhar... Não é bem AAA. Cara, mas data center tem padrões globais, os fornecedores são globais, os clientes finais são os mesmos do mundo inteiro, em muitos casos. Então tem os tiers bem definidos, certificação. Eu já me trabalho com certificação e tal, mas deixa ele passar a bola. Não, é importante isso, Fábio, porque uma das premissas, né, que a gente tem como para analisar uma área, um ambiente para ser investido. Vamos supor que você vai comprar um data center existente porque alguém quer fazer alguma coisa nova lá, ou um hyperscale, seja lá quem for.
geralmente, uma operação que a gente fala das normas, né, das certificações, existe uma norma internacional que chama ANSI TIA 942, que ela justamente mede os graus de disponibilidade de disciplinas dentro de um data center. Quais são as disciplinas? Ar-condicionado, refrigeração, a arquitetura de como o data center é feito em termos de segurança de acesso, segurança de pessoas, etc. E a parte de telecom. Então, esses 4 pilares, eles formam aquelas características que não se chama tier, né, na TIA 942, chamam-se rating, né, rating 1, 2, 3 e 4. E a grande maioria dos data centers que são próprios para data center de hyperscales, né, que seria a tier 3. Tá? Porque o 4 já é um nível de redundância muito grande, absurda, que não se utiliza mais. Isso foi utilizado há anos atrás, principalmente para empresas como banco, que tinham algumas exigências de SOC, etc., de operação. Aí tinha até questões, não, tem que ver se o telhado resiste à queda de avião em si. Exato. Mas aí já era um exagerado, maluco, né? mas é um padrão global. É um padrão global. Então, assim, falando de um data center, quando a gente faz o principal dos pontos são as diligências técnicas. O que é a diligência técnica? É analisar se aquele ambiente pode pode operar equipamentos de inteligência artificial. Quando a gente fala, o que é isso? Né? O que é equipamentos de inteligência artificial que o pessoal tanto fala agora? Quando a gente acessa um ChatGPT, etc. O que está acontecendo por trás, né? Resumindo, basicamente, um data center antes você tinha um rack, né? Quando você tinha um rack onde tinha os servidores, você tinha um rack que consumia 5 kW, por exemplo. Então, um data center inteiro, ele tinha 300 kW, 1000 kW de consumo de vários racks. Hoje, você pegar um rack NVIDIA, você está falando de 120 kW, 200 kW por 20, em um rack, 40, por exemplo. A densidade a forma de você tratar, de você cuidar dessa energia em termos o cabo que vai alimentar, se é o barramento, se é um cabo, como que é o disjuntor, como que é a tomada, mudou muito ao longo dos anos. Então tudo isso tem que ser analisado para verificar se aquele ambiente, qual é o investimento que eu vou ter naquele tipo de ambiente, naquele espaço, para eu poder ter um investimento final. E esse tipo de trabalho, ele é essencial para o investidor saber o quanto ele vai gastar. Né? Porque quando o mercado de data center é um pouco diferente, né? Essa questão da infraestrutura. Então, a gente tem que analisar tudo isso, a parte de ar-condicionado, como vai ser refrigerado todo esse ambiente, né? Telecom e segurança. Então, basicamente, são esses 4 pilares. Isso é super especialmente fazer uma compra de um ativo pronto, que não foi você que fez e você diligenciar. Quem faz é um profissional como o senhor. Sim. Tem todo um roteiro de diligência que vai checando que... E que são padrões internacionais. Exatamente. O trabalho do senhor consiste basicamente, em essência, em validar esse... Em analisar esse ambiente. Exato. Perfeito. Então, aproveitando, agora me surgiu até uma dúvida aqui. E eu queria perguntar para o senhor, acho que vai ficar bem bacana aqui essa dinâmica, do senhor explicar dentro do contexto do ALZR. O ALZR tem basicamente 2 ativos classificados como data centers, o da Sky e o da Scala, né? Sky e Scala. E que, na minha visão, são ativos bastante diferentes assim dentro daquilo que a gente acompanha. O senhor consegue colocar um pouco mais de classificação dentro desse contexto? Sim. São ativos diferentes no que diz respeito à operação, né? O ativo Scala, né, basicamente, ele acabou sendo um build-to-suit, ou seja, o data center foi construído para um determinado fim, ou seja, receber um contrato de uma empresa... Não, que é o cliente. Posso falar, de uma empresa que estava operando lá dentro. Sim. Somente isso, assim como a grande maioria é. Como se fosse um build-to-suit para uma empresa de tecnologia grande. Exato, exatamente. Que é aquele exemplo do colocation, né? Seria um colocation. Aquele que o senhor explicou um pouquinho isso, antes. É um ambiente que você vai ter um inquilino. Né? Já a questão o outro data center da Sky, ele é para uma operação em função de a necessidade própria do data center. Ou seja, tudo que eles operam ali é para a subsistência da companhia. Ou seja, eles operam o próprio dado. É mais ou menos como um data center da Microsoft para operar o que eles têm de produto, vamos dizer assim. Essa é a diferença principal. Entendi.
Então não tem melhor ou pior, são características diferentes. São características diferentes. Para o cliente final direto, não tem um operador de infraestrutura intermediária, e o outro é um build-to-suit, mas seria no campo logístico, seria o Mercado Livre operando direto ou contratando uma empresa de logística, modulariza ali. Empresas de logística especialistas operam para ele. Mas também feito sob medida, né? Também é um build-to-suit de alguma... Quase sempre os data centers têm características técnicas específicas para o uso, né? E quando a gente olha, né, o ativo, por exemplo, da Sky, a gente até remete a ativos de antenas que tem nos Estados Unidos. Pode comparar, fazer essa... não, sim, o Sky tem até por isso, né, por ser feito para um usuário específico, ele tem uma parte de telecomunicações especial. Sim. Porque ele tem telecomunicações por satélite que outros não têm. Mas nos Estados Unidos seria classificado como data center ou como um fundo de antenas? Data center. A antena é uma... Além de ter fibra ótica, ele tem comunicação com satélite também. E por isso tem algumas antenas. Mas ele é um data center. Porque a data center dos Estados Unidos é mais de torres de celular. Torre de celular, aí é outra coisa. Porque aí é só aqueles parques de torres, normalmente em cima de prédios ou em terrenos e tal. E você faz um parque de torres. Muitas vezes são centenas, os fundos têm milhares de torres. Não tem nada ainda. Fundo não tem, porque a grande empresa de antenas que estava sendo feita no Brasil foi comprada por um REIT americano. O American Towers, que é um REIT americano enorme, tem um portfólio grande no Brasil. Que eles compraram de um empreendedor brasileiro faz muitos anos, acho que faz uns 10 anos já quase, um empreendedor brasileiro vendeu para a American Tower um parque enorme de antenas aqui no Brasil, mas isso já faz um tempo. Então, o REIT americano de antenas tem portfólio no Brasil grande, inclusive, mas fundo brasileiro ainda não. Mas o Sky não, ele é um data center que não tem conexão só por fibra ótica, tem conexão também com satélite por conta do tipo do business. Perfeito. Mas ele é um data center em si que também tem antenas para comunicar com satélite, não só com fibra enterrada. Perfeito. Ô, Joani, assim, às vezes quando a gente conversa sobre logística com algum profissional que entende, ele fala assim, o estoque, né, o inventário logístico no Brasil inteiro de condomínios logísticos é equivalente a uma cidade nos Estados Unidos. Então a gente tem noção do quanto a gente está para trás do ponto de vista de ABL, de potencial, né, de crescimento. Essa mesma conta aparece de vez em quando para shoppings, aparece de vez em quando também para lajes corporativos. Então a gente tem uma dimensão disso. Sim. Do tamanho de onde nós estamos e ter algum mercado mais maduro como comparação. Que estágio que nós estamos disso dentro do contexto de data centers no Brasil, comparando com outros centros e tentando fazer uma projeção para 5, 10 anos, o que a gente pode esperar disso aí? Bom, percentuais assim eu não tenho. Infelizmente eu vou deixar esse gostinho. Não, mas assim, vai dar para uma referência. Para uma próxima etapa, né? Mas o que acontece é o seguinte, né? Eu queria até aproveitar esse ponto aqui para a gente eu até trouxe um materialzinho aqui rápido para falar sobre a questão de matriz energética no Brasil. Por que as empresas elas estão vindo muito ao Brasil? Quando a gente fala as empresas que operam dados, né? Que é o principal cliente para ter um data center, né? Justamente pelo foco em energia renovável. O Brasil é um dos países do mundo que hoje basicamente 80% da energia gerada hoje no Brasil ela vem de fontes renováveis. Isso, né? Tanto o total quanto a participação do renovável. Exatamente. Então, o que acontece? Se você pegar dados de 2022, isso cresceu. Ele cresceu de 72% de energia renovável para 78% em 2024. E uma característica interessante é que uma das fontes que a gente está falando, quais tipos de energia renovável? Hidrelétrica, solar e eólica, né? E por curiosidade, de 2022 para 2024, a dependência de energia hidrelétrica no Brasil ela diminuiu. Ela caiu aqui de 54% para 48% hidrelétrica. Em compensação, a energia solar subiu de 7% para 10% para 17%. Então, isso é um atrativo em termos de investimento, tanto de custo quanto de, como é que eu posso dizer assim, presença social, né? Você não vê, por exemplo, nos Estados Unidos um data center sendo anunciado, igual a semana passada aí anunciaram que vão fazer um data center totalmente verde, com energia renovável. Por quê? Porque nos Estados Unidos não tem energia renovável, né? Então o Brasil é um dos pontos. Você pegar todos esses... Não tem energia. Não tem nem energia, né? Estou com problema sério. Se pegar em Singapura, por exemplo, não se pode mais fazer um data center. É proibido fazer um data center enquanto eles não tiverem
um estudo de energia e de aumento de carga. E aí eles estão te ligando para vir fazer aqui. Então, isso. A gente recebe solicitações para estudar aonde pode ser feito no Brasil. Mas acho que o ponto principal disso é que, do lado, vários tipos de ativo imobiliário, você tem que sempre trabalhar com muito cuidado o lado da demanda e da oferta. Porque muita gente faz oferta especulativa, que é um termo que a gente conhece bem no nosso mundo real estate mais normal, entre aspas. É relativamente normal o cara construir um parque logístico, construir primeiro e procurar os inquilinos depois, né? Ou no meio do processo, mas enfim, ir fazendo, desenvolvendo prédios de escritório, primeiro desenvolve e vai procurar quem vai usar aquilo depois, né, durante o processo. Data center não tem muito essa lógica. O data center normalmente ele é feito quando a demanda já se apresenta, né? Quando já tem o usuário final. Dificilmente alguém vai fazer um investimento que hoje em dia está chegando a casa de bilhão em cada caso, num data center, num lugar lá e depois ver se alguém quer usar aquilo. Isso não se faz desse jeito. Então, a demanda e a oferta são mais bem casados, vamos dizer assim, né? Tem menos variabilidade do que o tipo de ativo. Você vai dizer, não, a vacância está em 30%, a vacância está em não sei o quê. Essa discussão é uma discussão que em data center não se aplica muito. E tem uma outra questão, que é que eles não são restritos pelo mundo físico. O que eu quero dizer com isso? Há uma discussão hoje se a gente vai ter processamento de AI de plataformas estrangeiras no Brasil. Assim, depende do mercado brasileiro. A discussão é se uma empresa americana de AI vai processar, né, seus sistemas no Brasil, mandar para cá, processar aqui, mandar para fora, porque a energia aqui é barata, é verde, tem disponibilidade. Então, assim, qual é a demanda por isso no Brasil? Não existe a restrição física do Brasil. Existe uma discussão, olha, o governo brasileiro, a discussão é quase de tributos, regulação de informação do governo brasileiro, para eu saber se eu vou ter ou não processamento de AI estrangeiro no Brasil, por exemplo. Mas não é uma questão física. Porque galpão, muitas vezes, quanto de necessidade de galpão eu vou ter na cidade de São Paulo? Depende de quanto produto físico a cidade de São Paulo vai estar mexendo, consumindo. Tá? É uma coisa mais restrita ao mundo físico. Que data center não tem tanto isso. Então, a demanda e a oferta são mais bem casadas, vamos dizer assim, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é difícil projetar. Então, você fala, em 2030, quanto de data center operando no Brasil nós vamos ter? Tá difícil pra caramba de responder essa pergunta. Me parece ser múltiplas vezes mais do que hoje. Então, é crescimento muito significativo. Mas o número ainda é muito difícil, porque depende da velocidade de adoção de AI, da velocidade de adoção de certas tecnologias e depende também dessa questão regulatória, de tributo. Eu posso importar chip de inteligência artificial para o Brasil ou não? Com que tributo? Então tem Mas pelo que eu entendi, Jane, o que você disse aqui agora há pouco é que o Brasil, em tese, se tornaria um polo de desenvolvimento de data center, dada essa matriz energética. O Brasil é muito competitivo para data center, mas temos também que trabalhar com certos custos do Brasil. Além de ser competitivo, ele tem a energia. E a geografia, vamos falar assim, um ambiente climático, alguma coisa favoece também? Hoje não é mais uma barreira tão grande, né? Hoje a gente fala em fazer data center no Ceará, não tem problema nenhum. Posição de satélite, alguma coisa tudo isso. Não, a questão da latência ela ajuda um pouco, né? Então você pega, existem um fato que você pode analisar, existem vários data centers sendo construídos na região Nordeste por causa de cabos submarinos. Os cabos de fibra chegam. Na verdade, o Brasil é bem localizado em termos globais, em termos de cabo submarino e tal. É próximo dos Estados Unidos, da Europa, assim, comparado com outras regiões. Vou fazer uma brincadeira. O Brasil é a Faria Lima dos data centers do mundo. A Faria Lima é um dos Estados Unidos. Brincando. Mas o Brasil é talvez um secundário extremamente bem localizado, fundamentalmente bem localizado. Por localização geográfica mesmo, física no mundo. Disponibilidade de cabo, energia. Estamos bem na fita. Não tem acidentes naturais bizarros. Tem várias questões brasileiras. Tem um litoral muito grande, porque os cabos de fibra são submarinos, né? A internet é transmitida a 98% dela por cabos submarinos, né? Cabos de fibra. E esses cabos, o Brasil tem uma costa muito grande, né? Então isso faz... Só tem um ponto que eu acho que é importante a gente colocar. A gente não pode se enganar também muito, porque assim, a gente tem energia disponível? Tem. Muita energia. Geração de energia. Agora não é ruim. Transmissão tem que ser investido. Então não significa que eu vou comprar um terreno em São Bernardo do Campo e vou construir um data center novo de 100 megawatts. Não dá para fazer isso de hoje para amanhã. Eu entrar nesse tema, a gente vai fugir... Pedir projeto, analisar, etc. E eu vou fugir completamente do tema, mas completamente mesmo, e o senhor me corrija se eu estiver errado.
é uma dificuldade, inclusive, de carregamento de carros elétricos, né? Porque dependendo da capacidade que você tem instalada em alguns setores, você não consegue puxar isso. Faz sentido esse raciocínio? Assim, claro, em menor proporção, mas... Eu era mais preocupado com isso há um tempo atrás, mas eu fui estudar um pouco a questão do consumo. É muito pouco. É muito pouco. É uma preocupação. Depois, a hora que tiver todos esses carros elétricos na rua, o Brasil não vai conseguir, a cidade não vai conseguir. Não, é pouco energia. E outra, o comportamento de recarga, a grande maioria ocorre à noite. Tá? A hora que a gente não tem picos de energia muito grandes. Né? Tá. Então o cara vai lá, chega em casa, carrega o carro. Tá, então não é esse mesmo investimento que a gente Não, no data center. A escala do data center é muito superior. Bem Ok, maior. tá bom, tá claro. Mas, sem dúvida, a distribuição de energia é um problema no Brasil, do Brasil como país. Então, assim, a geração Essa ok, estrutura mas a transmissão e a distribuição pode ser um gargalo. tem que ter investimento. A transmissão só ficou para trás em várias É regiões. porque tem geração, a transmissão e a distribuição. A geração ok, a transmissão Transmissão a é distribuição é onde pode ter algum gargalo para os data centers. E aí, para suprir isso, você acaba tendo que fazer um investimento privado quase, né? Ou não tem jeito, tem que aprovar o projeto, vai ter que fazer tudo. Aprova o projeto. Porque vai ter que ter investimento também da companhia, né? fazer a concessionária de transmissão da distribuição. Não, E isso pode ser uma barreira, isso pode ser uma dificuldade. Isso é uma dificuldade. Você paga isso com OPEX, né? Ao longo dos anos, mas paga. Tá. Mas é um ponto de atenção. Trazendo para o universo de fundo imobiliário, o Fábio, você vê alguma dificuldade dessa também dentro do contexto do fundo imobiliário que poderia ter uma dificuldade? Então, por exemplo, uma janela mais restrita de emissão, um perfil de um potencial operador ou locatário direto que talvez não toparia um mecanismo de troca de cotas, ele não teria esse interesse, ou seja, ele quer dinheiro na mão mesmo, não tem como... Como é que é isso? O que poderia gerar desconforto? Não, acho que esse é um desafio importante, né? No sentido de... São ativos que podem ter fases de expansão, né? Então são ativos diferentes de outros, que às vezes tem expansão também, igual o ponto logístico, pode ter uma expansão, mas é uma expansão normalmente marginal, vai crescer 20% a área, tem um uso, né, já está com a capacidade usada, então vai expandir um pedaço da área e tal, mas são coisas menores. Um data center, ele literalmente pode multiplicar por 4, 5 vezes a capacidade dele, da fase inicial, então são expansões relativamente grandes, né? Então acho que um ponto importante no mundo imobiliário é isso, né, que a gente tem que ter algum cuidado, pensar com cuidado, que é, por exemplo, você faz um data center agora, daqui a 1 ano, 2 anos, o cara fala, não, eu quero expandir, quero dobrar. Eu preciso do dobro do capital, né, em teoria. O fundo imobiliário pode estar numa fase ruim, como você falou, de janela de captação. Assim. Então, isso pode ser um desafio, tem que ser pensado, né, vamos dizer. A gente tem pensado nisso e discutido com os próprios players, né, sendo claro e realista, né. E aí, por exemplo, uma coisa que os contratos têm colocado é que, como proprietário do imóvel, a gente tem o direito de fazer capex de expansão, mas não a obrigação. Se o cara me falar, eu quero expandir e eu não tenho capital, é que vai expandir em outro local. Usualmente esses players têm vários ativos, né? Eles não operam num único local. Mas a discussão da expansão é uma parte importante de contrato, por exemplo. Que talvez um contrato de um build-to-suit, um contrato atípico de outro tipo de ativo, não tivesse o mesmo foco e importância nessa parte da discussão. Mas o contrato tem janelas em que ele pode pedir a expansão, e a gente pode dizer que faz ou não faz. Entendi. Então existe esse tipo de conversa. E eventualmente eu posso dizer que eu não faço e ele fazer ele próprio. Ou seja, ele vai adicionar capital, benfeitoria no imóvel que na verdade é do fundo, mas com o capital dele, porque eu disse que eu não tinha disponibilidade. Aí o aluguel não vai ser alterado, mas vai ter um capital adicionado ali para expandir. Então o contrato prevê esse tipo de coisa. Isso foi uma parte importante da discussão. Nosso contrato, o último que foi feito com a Scala, aquela transação, do primeiro contato até o negócio realmente acontecer, aí teve enchente, enfim, vai confusão. Mas o fato é, do primeiro conversa até aquele negócio estar 100% feito, foram 14 meses de diligência, discussão de contrato, né, essas adaptações, vamos dizer assim, de contrato, comparado com o que a gente está acostumado a fazer de contrato. Isso foi um processo gradual e bem longo. Tá. O Jaime, quando a gente olha, por exemplo, o mundo corporativo, eu estou fazendo essa equivalência para deixar as pessoas que nos acompanham, os investidores que investem em fundos imobiliários, para eles entenderem essa analogia. Então, por exemplo, a gente percebeu uma clara mudança de tendência no mundo corporativo da pandemia para cá. A necessidade do jeito do escritório mudou, a dinâmica da construção do escritório mudou, até a própria forma como as companhias enxergam ali os seus colaboradores mudou. No âmbito de shopping centers também, os shoppings cada vez mais temáticos, se preocupando com essas questões. Logística, a mesma coisa, galpões refrigerados com uma dinâmica própria, enfim. Existe uma tendência para os data centers também, que os fundos imobiliários podem
embarcar talvez nesse crescimento ou não? Essa disrupção já aconteceu? O que tem é isso, Baroni, é basicamente uma atualização aqui, outra ali, é basicamente equipamento, ou tem um jeito diferente que está se buscando, existe uma construção, uma dinâmica de construção diferente que os fundos imobiliários poderiam embarcar na hora certa? Bom, isso é bem complexo. Nós estamos aqui para Na verdade é assim, né? agora, né? Analisando, eu estou no mercado de data center aí há mais de 30 anos, já acompanhando as evoluções, né, de como se construía um data center há 20 anos atrás e como se constrói hoje Isso. e como se pode construir Isso. daqui a 10 anos, né? E o que a gente nota, né, ao longo do tempo é que uma dica para um fundo, né, uma empresa que vai investir num novo data center, primeira coisa existe uma especificação principal para um determinado cliente que demande, por exemplo, eu preciso de X quilowatts por rack, tantos quilowatts de refrigeração e etc. Então, a dica e a tendência que eu dou hoje é justamente fazer data centers de plataformas modulares, tá? Ou seja, eu tenho um espaço em que eu sei que eu vou fazer 8 data halls de 1.000 metros quadrados cada um. E eu vou construir 4 agora. Constrói esses 4 com a subsistência deles para aquilo só. Esse vai ter uma densidade média de tanto, tal. Deixa os outros 4 para construir com uma outro tipo de tecnologia, porque você não sabe se o rack hoje vai ter Só um ponto importante. 10 kW, se ele vai ter 100 kW daqui a 5 nos anos. últimos tempos. Então, quanto mais modular você puder fazer o seu projeto, quando eu falo modular ter o seu próprio gerador de energia, ter os seus UPS, que são equipamentos que garantem que tem as baterias que garantem a energia durante uma queda, o sistema de ar-condicionado projetado para aquele tipo de equipamento. E cada vez que você fazer um novo, você faz investimentos por partes. Você não vai colocar 100 megawatts de gerador lá Uma característica para você vender tudo só 2. no começo. Entendeu? Então você faz as coisas modularmente. A nossa Essa é a comparação, principal ponto. o galpão modular, o galpão de logística modular, você pudesse fazer cada módulo de um jeito. Um é refrigerado, outro é Exatamente. congelado, outro tem mezanino, outro não tem mezanino, outro tem 2 andares, para atender diferentes clientes gradualmente. Só que também você pode fazer esse investimento gradual, você não precisa fazer no começo. Mas eu estou pensando alto aqui, se você tem uma tecnologia aqui pronta e ela começa a ficar um pouco obsoleta, eu posso nesse outro data hall começar a modernizá-lo, Claro. depois tombar um para outro e depois fazer uma espécie de um retrofit nesse de cá. Sim, Também. Faz sentido esse raciocínio também. faz, mas os retrofits cada vez estão ficando mais raros. Sim. Porque hoje é mais fácil você fazer um novo data hall do que você retrofitar um. Mas no modular, o fazer o novo pode você tirar um módulo e botar outro módulo. Quer dizer, é no mesmo lugar, você não vai mudar fisicamente do lugar. Você vai Exato. trocar a tecnologia porque ela foi feita de um jeito modular, que você pode, entre aspas, desplugar e plugar um novo moderno. Antes de falar, vou fazer uma modernização, retrofit no data center existente. Isso dá tanto trabalho e tanto risco operacional que é mais fácil fazer um novo e depois fazer um moving. Mas agora eles estão sendo Pronto. feitos com essa arquitetura modular, que você tem a estrutura de energia, de ar-condicionado, né? E você pluga os data halls, os data centers modulares, né? E potencialmente tira o módulo e depois traz um outro módulo com outras características. Então não corre no mesmo lugar. Então, assim, o universo fundos imobiliários que está embarcando nessa onda nova não corre um risco de adquirir propriedades que têm ainda uma dinâmica antiga de desenvolvimento. A ideia é realmente embarcar numa coisa já pensando nesse longo prazo. Sim. Mais ou menos O que é crítico é a localização, do ponto de vista de conectividade e energia. Entendi. Tendo a localização correta, energia e conectividade que funciona, o que vai lá dentro mesmo do data hall, do data center final, você troca, o cliente final usualmente vai trocar e vai mexer, e você tem uma arquitetura com a flexibilidade, e essa questão modular é importante. E, Fábio, indo agora para o ativo Scala de Porto Alegre, né? Que é modular. Que é modular, enfim. Ele é moderno. Exato, bem moderno. Como você mesmo pontuou, né? A aquisição foi feita, assim, o início da operação da aquisição foi feito e logo depois veio a enchente, aí vocês postergaram e acabou fechando a operação. Aí tem uma estrutura de capital, acho que se você quiser entrar, não tem problema da aquisição. Mas o que eu queria te ouvir é assim, nesse sentido, né? Por exemplo, tem ali um cabo, né, que deve estar chegando ali, você já não chegou, eu queria te ouvir essa atualização. Mas o que nessa conversa está me despertando é assim, eu posso imaginar que aquela região ali, aquele ativo, ele acabou se tornando um oásis ali, ou não, se a gente fechar o olho e acordar daqui 5, 10 anos, é esperado que
se tem ativos equivalentes naquela condição. Dá um pouco de cor sobre o ativo em si, porque eu acho que falando do ativo a gente entende a tese de investimentos por detrás. Acho que o ativo em si, primeiro ele é essa arquitetura, né, modular, vamos dizer assim, que expande e altera os módulos em si, os data halls, ou seja, ele é uma arquitetura dessa moderna. Né, ele foi feito, a primeira fase dele, que é a que a gente adquiriu, vamos dizer assim, com o CAPEX já feito, para um cliente final específico. Né, então ele foi feito para uma dessas grandes empresas de tecnologia globais aí, né, então com características internacionais de primeira qualidade, então ele é. E aí um ponto importante é isso, né? Essa empresa global, uma das maiores do mundo de tecnologia, escolheu fazer um build-to-suit ali, né? Ele escolheu, ele que entende do assunto, né, profundamente e tal, escolheu ali, né, como uma unidade. Não precisava escolher ali, ele podia fazer em qualquer lugar, como faz, né, pelo mundo, em vários lugares, para criar essa infraestrutura digital da operação dele, né? E tem fase de expansão, ele vai expandir ali aquele ativo, fez um ativo que pode expandir, né, várias rodadas de expansão ali, por disponibilidade de energia, por conectividade, por todas as características. Então, assim, a região, ela foi escolhida por esse e está sendo escolhida por outros players de tecnologia globais para fazendo um movimento ali. Tem um movimento forte ali, é uma região, né, vai ser um dos polos, já é, né, e continuará sendo, na nossa cabeça, um dos polos de data centers do Brasil, com certeza. Por quê? Por isso tudo, né, conectividade, energia disponível, mão de obra, qualidade de mão de obra. Tem um outro ponto importante, que é a proximidade com o Uruguai e a Argentina. E o pessoal dali está atendendo o Uruguai e a Argentina também. Então, essa grande empresa de tecnologia que está naquele ativo, que ali não pode dizer quem é, mas a gente tem uma noção boa, atende dali seus clientes no sul do Brasil e no Uruguai e na Argentina, né, porque consegue, pela conexão que existe. O cabo que você mencionou, o submarino, que acabou de chegar. Inclusive, também não pode dar muito detalhe aqui de nome de empresa, mas enfim... na semana que a gente está gravando isso, foi anunciada a conexão do cabo novo subterrâneo ali, que chama Malbec, né? Ele tem um nome de tipo de uva, né, de vinho, pela região, mas enfim, o cabo Malbec acabou de ser anunciado com o governador do Rio Grande do Sul, essa semana que a gente está gravando isso daqui, né? Então, isso realmente aconteceu e andou. Então, assim, aquela região está ficando muito favorável do ponto de vista de conectividade para toda a região sul do Brasil e Uruguai, Argentina e Paraguai, enfim, ali no geral. Então, o pessoal vai atender dali, a nosso entendimento, toda essa área ali, sul do Brasil e dos países ali do Cone Sul. E sim, então é uma região muito favorável. E tem vários projetos ali, projeto de AI, cidade do AI, conexões sendo feitas de energia nova ali. A região realmente está sendo muito demandada para novos ativos, né, esses novos, modernos, e com muito esse foco daquela região toda ali. E sai um pouquinho do foco São Paulo também. Não, exato, é um novo polo, né? O polo São Paulo já existe, muito forte, mas ali é um Em polo... outras palavras, espera-se que daqui a alguns anos a gente olhe ali de cima e veja mais Ok, não é porque às vezes você acaba sendo um pouco mais pioneiro, então a vocação da região não dá esse desenho para quem não está imerso no tema. Né? Mas a vocação da região agora, para esse tema, está sendo dada pelos caras, né? Então você vê o cara, um gigante de tecnologia global e vai lá e faz um CAPEX gigante. E o cabo realmente já está lá, ou seja, aí vai mudando a dinâmica. Bom, a gente já está quase concluindo aqui, eu queria ouvir mais dois temas. O primeiro tema é do ponto de vista regulatório. A gente tem visto alguns movimentos também, alguns anúncios aí por parte do governo. Queria que o senhor desse um pouco mais de informação sobre essa questão também e o quanto isso pode ser também disruptivo daqui para frente para a nossa indústria de fundos imobiliários. Aí. Bom, um grande passo aí, né, é que o nosso ministro da Finanças, né, semana retrasada estava aí, por exemplo, em Palo Alto, né? Na NVIDIA, visitando a NVIDIA. Visitando a NVIDIA, anunciando e etc. Justamente o quê? Um plano de investimentos, né? Um plano de incentivar o investimento. Incentivo fiscal, jurídico e, de uma certa forma, indústria também, né? Para a questão de isenção de importação de alguns produtos e alguns insumos que são essenciais para o data center, né? Então, isso é um grande passo, né? Existe um incentivo bastante forte, grande, existe a vontade de investidores estarem, de operadores estarem operando no Brasil e também existe uma possibilidade de incentivos fiscais. Então, essas duas forças juntas, obviamente, potencializam os negócios no Brasil. Então, e dá mais segurança jurídica também para... Mais segurança jurídica, dá uma questão também de você talvez até diminuir os custos de implantação, porque a grande maioria dos equipamentos eles são importados, custos de importação são altos. Segue padrões globais, então você importa os equipamentos e tal.
Então dá para Criação de alguns apps comparar. novos, É para exatamente. você comparar quanto custa colocar um data center no Brasil ou na Austrália, sei lá. Hoje em dia, um data center de mesma capacidade, mesmo característica técnica, tier, rating 3, eles são ativos muito parecidos, mesmo fornecedores de equipamentos e tal. Quanto custa fazer um aqui ou em outro lugar? O Brasil precisa melhorar, na verdade, cá entre nós, mas aparentemente o governo está, né, com uma agenda positiva nesse sentido de melhorar. Porque se me custar 100% de imposto para trazer para cá o equipamento que eu preciso fazer data center aqui, Não vai trazer. a competitividade do país vai ser... Principalmente O que a gente é bom em energia, a gente vai perder. Exato, a gente é uma competitividade muito A ruim. parte regulatória está mais acertada. Regulatória, sim. Tá A melhorando. questão são custos, né? Se você, cada vez que a gente chega para um investidor americano, por exemplo, e mostra que o que ele paga num produto, ele paga 100 num produto nos Estados Unidos, e aqui ele vai estar pagando 250. Eu falei, peraí, que conta é essa? É o mesmo produto, né? Isso foi a carga tributária. É muito difícil explicar, né? Então, isso é uma coisa que ainda está pesando forte. Aparentemente o governo entende isso e está agindo, mas é um ponto de atenção. Para a gente concluir, Fábio, eu já vou fazer o disclosure. Não é promessa, não entendam como promessa, sequer a possibilidade de uma promessa. Mas, se a gente tivesse que agora lustrar nossa bola de cristal, cotista agora, a gente está falando de 5, 10 anos, estamos falando aqui do potencial, tudo. Vamos lustrar nossa bola de cristal. O cotista da LZR agora que está olhando daqui 10 anos e ele entrar no relatório gerencial, quantos por cento o Fábio acha que o LZR vai ter de data center lá em PL? Vai dar um... Daqui 10 anos a gente puxa essa gravação e já pensou se acertar na mosca ali, Fábio, hein? Eu já dei o disclosure, então você pode... É um chute, doido, né? É um chute, vai lá. Assim, Então vamos fazer diferente. tem Qual seria a sua vontade, vai? isso quer dizer. Pronto, vamos lá. Acho que a vontade talvez seja mais... A ideia é que o LZR sempre seja híbrido e com exposição a diferentes setores. Perfeito, Então, ok. não necessariamente o que o LZR vai ter é o que eu no meu portfólio pessoal talvez gostaria de ter, vamos dizer assim. Né? Perfeito, Só coisa- A LZR eu diria 25%, um quarto. Ser 1/4%. Mas você acredita que daqui 10 anos pode ser que surjam também teses específicas de data center? Isso é provável. Eventualmente, essa exposição do próprio LZR vai estar sendo feita pelo FII, né? Mas o Digital Realty pode estar listado e... E talvez eu, pessoalmente, no meu portfólio, vou querer comprar diretamente o digital Aliás, quando ou foi outros criado, foi eventuais. com esse E segue objetivo, sendo, né? né? Então é isso que eu quero dizer. Então, eventualmente, a exposição do LZR via um fundo específico de data centers vai ser nessa ordem de grandeza, para ter um portfólio bem diversificado, mas você vai ter um fundo específico listado e aí você vai poder incrementar a sua própria exposição. Ou Alianza Realty, possivelmente listado, com PL bem maior e navegando por vários... Navegando de forma independente, Independente. por si só, vai ser acessível direto. Talvez tenha gente que não tem LZR e vai comprar só o digital para ter exposição pura, ou aumentar a exposição via compra direto do... Daqui 10 anos a gente volta aqui e a gente resolve fazer essa... Vai ser outro mundo, torcendo do jeito que ele está isso. mudando. É isso aí, né? Pessoal, eu queria agradecer muito, né, o Fábio e o Jaime aqui pela disponibilidade. Eu acho que a gente conseguiu dar bastante informação para todo mundo, conseguimos trazer bastante cor para todo mundo aqui sobre o tema. Eu aprendi muito, eu falo que os melhores papos que eu tenho aqui é quando eu aprendo muito. Eu hoje aprendi muito aqui alguns termos, algumas questões. Ficou bem claro, né? A gente pode fazer algumas lições aprendidas aqui, o tanto que a IA, né, tem realmente acelerado esse processo de crescimento. Aprendemos que a parte regulatória está bem, está melhorando, mas precisa melhorar um pouquinho mais. A parte fiscal precisa também ser mais esclarecida. Aprendemos que a gente pode ter algumas barreiras aí energéticas, né, do ponto de vista de transmissão, de distribuição, mas que sim, o Brasil é um país bem posicionado globalmente para atender essa demanda, é um país que tem uma geografia favorável, tem tido interesses das empresas, né, de grande porte conhecidas aí por todos nós, procurando aqui o mercado brasileiro para fazer investimentos. Acho que a gente aprendeu muita coisa e aprendemos também que o Alianza está cada vez mais decidido a seguir em frente. A Alianza como gestora e os cotistas do Alianza também podem esperar aí novos investimentos nesse tema. E conhecemos também um pouquinho dos dois ativos do ALZR que estão indiretamente investidos através do Digital Realty, tá bom? Muito obrigado. Imagina, obrigado a você pelo interesse. Vamos fazer outras no futuro, que acho que esse é um tema que vai ter sempre novidade. Obrigado pela e oportunidade. detalhes aí. Muito bom. Bom bate-papo. Suspeito que o Jaime voltará outras vezes. Você já sempre está por aqui, sempre comentando, mas eu tenho certeza que o Jaime vai voltar também. Que a gente Só que quando eu voltar, você vai falar de você, não me chama mais de senhor, não. Tá certo. E a gente vai ter que aprender muita coisa, porque realmente é um tema complexo, tem bastante coisa. Eu, assim, como sugestão, Jaime,
Quanto mais a gente conseguir fazer essas comparações com aquilo que nós estamos mais acostumados, essas analogias, elas são muito didáticas para que a gente possa entender onde estamos posicionados aí. Então, acho que quanto mais a gente conseguir fazer isso, mais traduzido para o... Porque no final das contas, né, investidores institucionais, eu tenho convicção de que eles têm um entendimento muito mais profundo. Agora, o investidor pessoa física, que é onde a gente está realmente querendo fomentar esse crescimento, ele ainda carece. E às vezes, né, Fábio? O investidor pessoa física, ele faz até hoje a conta do valor do metro quadrado e fala, né, pagou caro, comparando com um apartamento. Eu acho que essa... Por isso que estamos aqui, né? Por isso que estamos exatamente aqui. Compartilhar conhecimento para que o pessoal possa entender. Pode gostar ou desgostar, mas desde que bem fundamentado. São muitos termos novos, né? Entendendo de verdade, né? A precificação vai decidir se gosta, se não precificação gosta, do metro quadrado, é potencial energético. para que o pessoal tome decisões, né, no limite com fundamentos, né? Mas a partir do momento, assim, por exemplo, um shopping, você pode avaliar por metro quadrado, é claro, mas se você avalia pelas vendas por metro quadrado, pelo resultado, você vai sofisticando o processo de avaliação para você ter uma dinâmica. Tomar decisões mais racionais, com mais fundamentos, né? Com parâmetros corretos, né? Acho que a decisão ela passa por parâmetro correto. Turma, muito obrigado. Agradeço aqui todo o time técnico, Cristiano, a turma toda que está aqui. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!